Glória a Deus. Meus amados irmãos, vamos abrir a santa palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, a santa palavra de Deus. Glória a Deus. Eu quero pedir a todos que abram na carta de Paulo, a segunda carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Glória a Deus. Deus é bom e a sua bondade é para sempre, né, irmãos? Glória a Deus. Quem encontrou, diga amém. Segunda carta de Paulo a Timóteo, vamos ao capítulo 3. Leiamos alternadamente, começando no versículo 10. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. E todos dizem: amém. Glória a Deus, glória a Deus. A palavra de Deus, que já ouvimos, né? Ela é eficaz, é poderosa. A palavra de Deus é e não pode ser diferente, primazia em nossa vida, na vida de todos. A palavra de Deus, aquele que a ouve e a observa e aguarda e cumpre e obedece, ele é bem-aventurado, ele é abençoado, ele é protegido, ele é bem dirigido em sua vida, porque tem a direção de Deus, tem a orientação de Deus. Então, precisamos de amar a palavra de Deus, amar de verdade, amar sim, não é somente aceitar, não. É como alguém que aceita Jesus. Ele não pode apenas dizer: eu aceitei Jesus como meu Salvador. Temos que aceitar Jesus como meu Salvador e como meu Senhor, como Senhor da minha vida. Glória a Deus. E se assim não for, a gente fica meio perdido. É aquele negócio
eu vou para a igreja, sou religioso, sou membro da igreja, coisa assim e tal, e não tem assim na linguagem popular, né? Aquela garra, aquele apego. Não, aqui é a minha casa. Eu digo isso, aqui é a minha casa. Aqui a Assembleia de Deus é a minha mãe. Eu não tenho mais mãe biológica, mas tenho a minha mãe, que é a igreja. Glória a Deus. Há quase 55 anos, já é um bocado de dias, mas cada dia Deus me ensina a amar mais a igreja, esta igreja que eu participo. Não estou aqui qualificando, ou melhor dizendo, desqualificando nenhuma outra igreja, não é isso, não é por aí. Aqui não é o lugar de estar confrontando, nem como que com disputas religiosas, mas eu amo a Assembleia de Deus porque aqui eu fui criado. Glória a Deus. E não somente fui criado, mas fui ensinado. Aprendi com homens que foram marco da história. Aprendi com o próprio fundador da Assembleia de Deus em Paulo Afonso. Aprendi com o pastor Anísio Feitosa. Glória a Deus por isso. Isso para mim é honroso poder dizer isso. O homem que saía a pé de Delmiro Gouveia para vir ensinar aqui, quando aqui não era nem cidade ainda. Não era assim, professor Francisco? E isso, irmãos, para mim é muito honroso, é uma honra muito grande eu poder dizer isso. Aprendi, eu ouvi o pastor Anísio Feitosa na igreja do Farol, na igreja sede, na igreja antiga, não da igreja hoje, e nem era essa, porque depois dessa foi construída outra, não era essa, era outra que era bem parecida, que ao lado tinha a casa pastoral e tinha onde funcionava a tesouraria e a casa pastoral, embora que o pastor não morava lá, mas eu frequentava, e nesta igreja eu tinha o prazer de ouvir o pastor Juvenal Pedro, pastor Anísio Feitosa, depois, enfim, veio o pastor Manuel Pereira Lima, veio o pastor Zeneco. Então eu fui aprendendo. O que hoje eu ensino não é porque eu nasci assim sabendo, também eu não sei quase nada, mas o pouco que sei, eu aprendi com estes homens de Deus. Aprendi com homens que viveram uma vida para o reino de Deus. Então, eu fico assim muito triste quando eu vejo pessoas não darem o menor valor. Tanto faz estar aqui, como aí está ali, depois volta para cá, depois volta para lá, depois vem para cá, depois fica para lá e para cá, para lá e para cá. Eu não quero falar sobre isso, mas é como que não tem uma raiz, não tem uma segurança, mas glória a Deus, porque há sim uma grande maioria que tem firmeza espiritual, tem firmeza com a igreja, ama a igreja. Claro, ama a igreja porque ama também o dono dela, que é o Senhor, né? Glória ao nome de Jesus. E baseado nisso que eu estou falando, irmãos, como eu disse, não vai dar para a gente falar um pouco mais sobre o assunto, mas eu quero vir diretamente para o versículo 14, que ele diz o seguinte: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Depois de ler esse versículo e ouvir algumas vezes,
ele é muito fácil de interpretação. Porém, eu pensava que Paulo falava assim, quando ele falava a Timóteo, eu pensava que ele estava se referindo a ele próprio, que havia ensinado a Timóteo. Mas quando ele diz o seguinte: lembra, tu porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de onde o tens aprendido. E o versículo 15: e que desde a tua meninice. Então ele desde pequeno, a Bíblia diz, ensina a criança no caminho que deve andar, e quando crescer, não se desviará dele. Irmãos, isso aqui parece que tem gente que não dá valor a isto, a esse ensinamento. Tem pessoas que parecem que não sei, é como que dizendo, Deus proverá, eu vou fazer, eu sou assim mesmo, eu faço assim mesmo. Mas eu acredito, e conforme alguns historiadores, Timóteo não veio aprender inicialmente com Paulo. Ele aprendeu com a sua avó e a sua mãe, né? Com a sua avó Lloyd e a sua mãe Eunice, que eram tementes a Deus e ensinaram a Timóteo. Paulo deu a devida orientação, com certeza. Paulo, ele ensinou a Timóteo, ele tinha como um filho espiritual, porque ele acompanhava Timóteo. Porém, o que eu quero trazer aqui, nesses rápidos minutos, é que nós precisamos de guardar com muito carinho. Eu falei inicialmente do quanto amo a Assembleia de Deus, porque quando eu cheguei, um adolescente, um menino de 16 anos, magrinho, todo matuto, ainda hoje eu sou meio matuto mesmo, mas assim mesmo. E glória a Deus por isso. Mas foi exatamente nesse período em que eu comecei a frequentar mais a cidade de Porto de Pedras, porque eu morava, meus pais saíram de Pernambuco, onde nasci, em Igaraçu, e meus pais vieram para Alagoas, e fomos morar numa fazenda, e lá a minha vida era na roça. Eu não vou contar agora a minha biografia não, né? Porque senão vai demorar um bocado. Mas a minha vida era essa, continuou, que já era, mas tive uma infância desta forma, na roça, cuidando de animais, vendendo leite, saindo de onde eu morava, mais ou menos daqui para o BTN 2, ou mais para lá um pouco, que era muito longe, com um balde de leite na cabeça para ir vender leite lá num povoadozinho. Ainda hoje eu chego lá em Porto de Pedra, olha o Zezinho do leite. Quem me conhece ainda hoje, né? O Zezinho do leite, mas hoje não sou mais não, que eu não vendo mais. Mas irmãos, eu louvo a Deus, tive esta... mas eu comecei aos 16 anos, foi quando eu me encontrei com Jesus. Aleluia. Eu volto a esses anos atrás e me sinto como que renovando-me. Aleluia. Eu sinto-me como que reforçando, com minhas forças sendo reforçadas, me animando mais na presença de Deus. Porque eu não me sinto, de forma alguma, eu não me sinto nada superior àquela época que eu vivi. Eu me sinto tal qual.
carente, precisando de aprender, precisando de apoio, precisando de amigo, precisando de alguém que me ensine. Ainda hoje não é diferente. E é por isso que quando eu leio aqui a história e falando sobre Timóteo e Paulo dando-lhe esta orientação, ele recomenda: permaneça naquilo que você aprendeu, não esqueça o que você conheceu, procure pôr em prática, procure ensinar para outros, procure orientar a outros, procure levar para outros aquilo que você aprendeu desde a sua infância, desde a sua meninice. Você ainda é pequeno, menino, mas agora você já está velho, Tiago. Você já agora não é mais uma criança, você já está jovem, é um jovem obreiro, mas você precisa de pôr em prática aquilo que você aprendeu desde a sua meninice. Você aprendeu a palavra de Deus, você nasceu de novo, você vive para Deus. Então, ensine aos outros, mantenha isso, não esqueça. Em outras palavras, Paulo estava dizendo: por favor, não esqueça aquilo que você aprendeu. Oh, aleluia. Igreja, quantos que ouvem a palavra, que nascem e cria-se ouvindo a palavra, lendo a palavra, estudando a palavra, aprendendo a palavra, mas não põe em prática. O que é triste, e por que não dizer lamentável? Quem está em Cristo é nova criatura. Quem nasce para Jesus, morre para o mundo. Aleluia. Você sabe o que quer dizer isso? Você sabe o significado disso? Eu nasci para Jesus, então você morre para o mundo. E sabe o que significa morrer para o mundo? É não viver mais o que o mundo lhe oferece, o que o mundo lhe apresenta, o que o mundo lhe traz. Oh, aleluia, aleluia. O mundo continua ensinando, porque quando Paulo ensina isso aqui a Timóteo, não era lá essas coisonas todas diferentes da maldade que é hoje, não. A maldade do homem sempre foi maldade. Porém, Paulo falou aquilo porque já via o procedimento, as atitudes de homens que estavam na igreja e desprezava ele. Não vamos falar neles, deixa para lá. Vamos entender que nós precisamos de ser firme naquilo que aprendemos. Você não nasceu de novo? Você não aprendeu a palavra? Mantenha-se na palavra. Observe a palavra, guarde a palavra, ame a palavra, obedeça a palavra, seja fiel à palavra. Nascer de novo, aprender as coisas de Deus, é viver em novidade de vida, é não ser aquela criatura velha do passado. Tem pessoas que dizem que é crente, mas passa o dia todinho ouvindo músicas mundanas, passa o dia ouvindo músicas, inclusive músicas profanas e imorais. Quem é? Eu não sei. Eu estou dizendo isso aqui agora, e Deus sabe quem é que vive assim, que ama. Aliás, tem uns que provam tanto que não vivem, não escutam um hino, que quando tem qualquer banda aí mundana, profana, vinda não sei de onde, nem me interessa, mas vai para lá ouvir, vai para lá assistir, paga para ouvir, paga para assistir.
Ainda diz que é crente. Eu diria um grande carente. Eu diria, não, digo, é um carente de Deus, é um carente de salvação, é um carente de perdão, é um carente de busca da presença de Deus. Porque quem aprendeu de Cristo, ele não aceita de maneira nenhuma essas músicas nojentas e profanas que tem por aí. Como é que eu tenho que dizer, não vou guardar nem levar para casa. Você não é crente. Como é que você alimenta a sua alma ouvindo músicas profanas? Você está alimentando a sua alma para ir para o inferno, meu filho. Oh, não faça isso não. Tenha compaixão da sua alma. Alimente a sua alma ouvindo hinos, louvores a Deus, aprendendo, cantando, ouvindo a palavra. Hoje a facilidade de você passar o dia todinho ouvindo a palavra de Deus, a facilidade de você passar o dia todinho ouvindo hinos. Você não tem facilidade de ouvir músicas profanas? Muda isto. Não alimente a sua alma com alfarrobas, com nojeira, com podridão, com imundícia. Celebra manávia, alimente a sua alma com a palavra de Deus. Alimente a sua alma com hinos de louvores a Deus. Você aprendeu desde a sua meninice. Aqui não está falando somente de meninice na infância biológica, mas também de meninice no início da sua fé. Quando você aceitou Jesus, você passou a ser uma criança, um menino recém-nascido. Entenda isso. Entendam isso. Quando você aceita Jesus, a partir do momento que você diz, eu quero aceitar Jesus, aí você vai cantar aquele hino, você vai ouvir, nasceste de novo, anda já com Deus. Não é assim? Nasceu de novo, é nova criatura, você agora é uma criança, é um bebê. Então guarde a palavra que você está ouvindo desde a sua infância. Ei, não tem tempo, não há tempo para brincar com Deus, não há tempo de brincar de ser crente, não há tempo de estar na igreja com nome não interessa, nenhum nome, pode ser pastor, pode ser obreiro, ou seja, qual o nome que tenha, membro, não importa, isso só não interessa. O que interessa é guardar a doutrina, guardar o que aprendeu desde a sua infância, desde a sua meninice. Quando você é menino, quando você aceita Jesus chorando, você levanta as mãos e começa a chorar de alegria. Não é outra coisa senão a sua alma demonstrando alegria, porque está recebendo o perdão de Deus.
O tempo passa e depois você acha que vai amadurecendo, crescendo, envelhecendo, e jamais não é aquele crente espiritual que era antes. É aquele crente moderno que para dar um amém, só se vier alguém de fora e pagar para você estar dando um amém. Mas não é assim não. A sua alma clama por Deus e você precisa de alimentá-la. Desde a sua meninice, você continua ainda menino, eu continuo também. Somos ainda criança, perante Deus somos ainda meninos. Deus não vê, olha para nós e vê velhos não, Deus vê apenas uma alma. Deus olha para mim, Ele não vê minha idade. Isso não está interessando para Deus. Deus quando chama, Deus chama novo, velho, qualquer idade. Então Deus não está preocupado com idade. Deus está olhando, ver se nós estamos mantendo, conservando o que aprendemos desde a nossa meninice, desde a nossa infância, desde os nossos primeiros passos na sua presença. É isso que Deus está querendo e olhando para nós. Ei, você nasceu de novo, você é nova criatura, você vive assim, ou você acha que pode misturar, pode ouvir música, ou palavras, ou falar coisas malignas e indecentes, não refrear sua língua, ter palavrões, ter piadas imorais. Meu Deus, é isso mesmo? É isso que você acha? Você está no meio dos ímpios dessa forma. Você está no meio dos escarnecedores desta maneira. Você está andando como ímpio desta forma. Mas ande do lado correto, ande do lado certo, rejeite. Oh meu Deus, rejeite, diga não, eu sou nova criatura. Eu sou novo em Cristo Jesus. O meu coração não tem brecha para nojeira, não. Lá em Efésios, Paulo, ele diz, e em Tessalonicenses também, não entristeçais o Espírito de Deus, o qual está selado para o dia da redenção.
não entristeça. Não entristeça. Se você mistura, Deus não é Deus de mistura, não. Deus não é Deus de mistura. Deus é Deus especial, de almas puras, de corações puros, de vidas puras. Não, mas é só um pouquinho. Não tem esse negócio de pouquinho nem muitinho, não. É pecado. Pecado é pecado. Não tem pecado pequeno e pecado grande. Não, é pecado. Erro é erro. Coração ruim é coração ruim. E coração bom temente a Deus é coração temente a Deus. Oh, glória ao nome santo do Senhor. O tempo se foi e eu não estou nem aí.